pelo despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amados? Glória a Deus, podeis assentar. Queremos dar a nossa palavra de boas-vindas aos amados irmãos que estão aqui presentes já, adorando a Deus, louvando a Ele. É bom cantarmos, é bom louvarmos, é bom exaltarmos o nosso Deus. Esse texto que nós lemos aqui é uma profecia que foi feita pelo profeta Isaías, bem antes de, quase 1000 anos antes de Jesus vir a este mundo. O profeta foi usado por Deus para falar a respeito da vida de Cristo, do seu sacrifício, e tudo aquilo que ele estaria fazendo pela humanidade. E assim como foi profetizado, aconteceu, e louvado seja Deus por isso, porque nós vemos que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos fala através da sua palavra. Então, louvado seja Deus, vamos continuar firmes. Hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, muitos são os problemas que nós enfrentamos, as lutas e as dificuldades. O inimigo das nossas vidas tentam de todas as formas fazer com que a gente deixe de cantar, deixe de orar, deixe de estar na presença do Senhor. Mas nós temos que continuar firme, cada dia, orando a Deus, tendo intimidade com o Senhor, buscando a presença dEle, cantando. Não vamos fazer como o povo de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia. Eles penduraram as harpas, porque eles achavam que eles não tinham motivo nenhum para continuar cantando, porque eles estavam vivendo como escravos. Então, independente de qualquer coisa que vier a acontecer em nossas vidas, devemos estar sempre louvando ao Senhor. O Salmo 34, o salmista diz assim no versículo 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, independente do que você estiver passando, a luta, a prova, não deixe de louvar a Deus. Amém? O louvor atrai o agir de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Quando você louva, você chama a presença de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar firmes, vamos continuar louvando a Deus, amém? Porque é bom louvarmos, é bom exaltarmos o nome do Senhor. Nós vamos começar rapidamente, nós temos alguns avisos, nós vamos fazer rapidamente, vamos ser dinâmico na divulgação dos eventos. Já colocaram ali sobre o Congresso Profético, vai acontecer no próximo mês de abril, não é? Nos dias 13, 14 e 15, você não pode perder. Esse congresso é um congresso que vai ser, eu creio, um congresso de muita unção, com muita presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai estar certamente falando conosco de uma forma especial. Você não pode ficar de fora. Tem um investimento, o valor do investimento é de R$30 para você investir, e queremos informar os irmãos que as vagas são limitadas. É um congresso que não é só da igreja aqui. É um congresso a nível de cidade. Nós temos ali algumas igrejas mencionadas ali no cartaz, no banner, que estarão participando juntamente conosco, e outras igrejas que nós não tem espaço ali para colocar. Então, se o irmão quiser garantir a sua vaga aqui, a sua participação no congresso, primeiro que você tem que fazer, hoje tem um pessoal aí fora que vai estar fazendo a inscrição, você vai dar o seu nome e pegar a sua pulseira, porque pagar e depois pegar a sua pulseira, para você, com a sua pulseira, guardar, é o seu passaporte de entrada e saída do congresso. Uma pulseira azul com o nome Congresso Profético é o seu passaporte de entrada. Então, você tem que fazer, nós queremos dizer que
Estamos abrindo hoje, oficialmente, as inscrições para o congresso. Depois do culto, você já pode fazer a sua inscrição e já pode também pegar a sua pulseira. Então, a inscrição, o pagamento e a pulseira, tudo feito no mesmo tempo. Você faz a inscrição, bote meu nome aí na lista, ou você vai botar o seu nome na lista, você vai efetuar o pagamento para depois receber a pulseira, tá bom? Então, o pessoal já está orientado aí para atender os irmãos que já quiserem adquirir a sua vaga, né, marcar o seu lugar de participação no congresso. Nós temos somente aqui para a nossa igreja 300 pulseiras, somente. Nós temos muito mais de 300 pessoas em todo o ministério. Então, os irmãos das bases também vão vir para aqui participar das outras igrejas que fazem parte do ministério. Então, se eu fosse você, pegaria logo a pulseira para poder garantir a sua participação, porque esse congresso é imperdível. Vai ser muito bom, vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus certamente vai falar de uma forma especial ao seu coração. Amém? Quero falar sobre rede de casais. Primeiramente, eu quero falar sobre o encontrão do MMI que vai acontecer neste final de semana agora, né? Neste final de semana, sexta à noite, sábado à tarde. Então, você que fez o curso Casados para Sempre, o MMI, então você está sendo convidado para participar desse encontrão que vai começar sexta-feira à noite. Aí tem uma interrupção na sexta. O vídeo já é outra coisa. É do MMI o vídeo? Não. É do encontrão? Tem 2 vídeos? Então, vamos ver aí. Vamos lá. Primeiro do MMI. Ok, então, você que fez a MMI, está convidado aí, juntamente com o seu cônjuge, para participar do encontrão que vai ser realizado neste final de semana. Agora que a gente quer falar sobre... Está com alegria, amém? Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu lhe encontrar, vivo cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir. Sobre mim, palmas.
Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer por este momento que nós podemos celebrar ao Senhor com alegria, porque a tua própria palavra nos instrui que este momento é um momento de alegria. Nós devemos, ó Deus, estar sempre disposto a dar com alegria, porque a tua palavra nos instrui que Deus ama aquele que dá com alegria. Louvado seja o teu nome, porque reconhecemos, ó Deus, que mais o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de nós, tem protegido as nossas vidas, tem nos livrado do mal, tem suprido as nossas necessidades, tem estado continuamente em nossas vidas, e nós somos gratos a Ti por tudo. Nesse momento, Pai, que estamos aqui, ó Deus, queremos apresentar a Ti, entregar em Tuas mãos as chaves dos carros dos Teus filhos. Louvamos o Teu nome pela conquista que eles alcançaram. E oramos, ó Deus, para que os Teus filhos continuem cada dia mais crescendo em todas as áreas da sua vida. E oramos, ó Deus, consagrando estas chaves, pedindo a Tua bênção sobre os Teus filhos, para que durante todo o tempo que eles vão estar fazendo uso destes veículos, eles sejam guardados, sejam protegidos, sejam livres do mal, que os anjos do Senhor estejam acampados, ó Deus, pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, por cima e por baixo, guardando e livrando os Teus filhos das fatalidades, das tragédias, dos acidentes, de todas as coisas negativas que acontecem no trânsito. Que os Teus filhos sejam em tudo guardados pelo Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, também pelas sementes que os Teus filhos depositaram no Teu altar, plantaram no Teu reino. Oramos para que todos alcancem os favores do Senhor, as bênçãos que nós sabemos que o Senhor já tem reservadas para nós. Seremos abençoados porque é promessa do Senhor abençoar aqueles que investem no Teu reino. Te louvamos pelas bênçãos que nós já temos alcançados e pelas que nós ainda vamos alcançar. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. A salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Continue de pé, continue cantando, continue louvando, continue celebrando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você está feliz de estar na casa de Deus? Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Canta assim comigo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Agora todo mundo vai bater palma bem forte, vamos lá. Não, calma. Só bate palma agora, calma. Vamos cantar do início, vamos lá. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só
vai cantar aquela parte bem forte. Vamos lá. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Agora só as mulheres vão cantar, vamos lá? Bom estarmos aqui, pra Deus, podendo exaltar teu santo nome. só as mulheres, vamos lá. Tempo para Tempo para louvarmos a Deus, um só amor. só Espírito. Tempo para Louvarmos a Deus, um só amor. só Espírito. Agora os homens corajosos, vamos lá. É bom estarmos aqui louvando. Beleza, vamos lá. Podendo tempo para um só amor. Todo mundo junto agora. Tempo para um só amor. Todo mundo junto agora pedindo a Deus, vamos lá. Deus, venha nos abençoar. Nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer um grande coral. Vamos cantar essa parte de novo. Deus venha nos abençoar. Dê a mão que está ao lado do seu irmão que está ao seu lado. Feche aí as alas. Na hora que falar assim, Deus venha nos abençoar, levanta a mão do seu irmão. Eu acho que ele botou desodorante hoje. Tá bom? Levanta a mão dele bem alto. Sinal de união, de unidade. Deus gosta da união. Amém? Aí, mas não vai levantar nem agora não. Na hora que falar, Deus venha nos abençoar. Aí você levanta. Amém? Espera aí, gente. O povo está apressado hoje. Deus está apressado hoje. Vamos começar, né, Léo? Agora. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Baixa a mão agora, baixa. ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Deus quer que nós estejamos vivendo em união. Amém? Às vezes, nós enfrentamos lutas, enfrentamos oposições, inimigos, mas se vivemos em união, nós sempre venceremos as lutas. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Nós vamos estar abrindo uma série de palavra a partir de hoje, falando sobre encontros com Jesus. Jesus, ele gostava de ir ao encontro das pessoas. Jesus, ele gostava de ir nas casas das pessoas. E hoje nós queremos falar sobre uma casa que Jesus foi, e nessa casa algo interessante aconteceu. Queria que você abrisse a Bíblia, nós vamos ler o texto que narra o fato acontecido, que é Marcos capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura. Evangelho de Marcos capítulo 14. Antes de você se assentar. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais, essa festa dos pães asmos era a festa dos pães sem fermento. Essas festas são festas bíblicas, que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essas festas, elas são realizadas com o propósito de enaltecer e engrandecer o nome de Deus. São festas que são realizadas também para o povo se alegrar na presença do Senhor. Mas não é uma festa, não são festas profanas, não são festas que as pessoas aproveitam para extravagar na carne, né? Não, são festas espirituais que engrandecem o nome do Senhor e edificam a vida das pessoas que participam. Então, essas festas eram comemoradas no Antigo Testamento e a gente vê mencionado aqui no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Então, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes, os líderes religiosos daquela época e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Então, os religiosos já estavam tramando, querendo prender Jesus e querendo matar Jesus. Mas o versículo 2 diz assim: mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Então, não vamos prender na festa não, porque senão vai fazer alvoroço entre o povo. Dizendo eles, né? No versículo 3. E estando Jesus em Betânia, então Jesus ele está agora em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, que foi curado, né? O texto aqui fala que ele era o leproso, mas ele já era curado. Só porque todo mundo conhecia, né? Como Simão o leproso, mas Simão ele já era curado. Então, casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Para os irmãos entenderem assim o texto, porque falam algumas coisas aqui que a gente às vezes não entende, né? Diz que ela trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Então, para entender melhor, ela trouxe um frasco de perfume. E não era um frasco qualquer, era um perfume muito caro. Ok? Vamos lá, porque o texto diz assim, que ela trouxe de unguento puro de muito preço. Então, era um perfume muito caro. Não era
esses perfumes que vendem por aí pelas esquinas, né? Era um perfume muito valioso, diz aqui o texto. E, quebrando o vaso, diz o texto, Lu derramou sobre a cabeça. Então, ela quebrou o frasco de perfume e derramou o perfume todo na cabeça de Jesus. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que fez este desperdício de perfume, de unguento? Aí outros disseram: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro. Você sabe quanto é que é? 300 dinheiro? Depois nós vamos falar sobre isso. E dá-los aos pobres. E bramavam e brigavam contra ela, né? Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco. Sempre vai existir pobre, irmãos. Sempre existiu no mundo e sempre vai existir. Aí Jesus fala aqui: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então ela não fez uma coisa qualquer. Talvez ela nem entendia o que ela estava fazendo, mas ela fez algo muito importante que nós vamos falar hoje, nesta noite. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Palavras do nosso Senhor Jesus, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Então, como nós dissemos, Jesus está agora no seu ministério, no seu serviço, fazendo a obra de Deus, e ele faz agora uma visita, vai na casa de Simão. Uma coisa importante que a gente precisa aprender com Jesus, certo? Queria que você ouvisse o que eu vou dizer agora e gravasse no seu coração. Jesus, ele nunca fazia nada sem propósito. Jesus, ele nunca ia na casa de ninguém ou de alguém se ele não tivesse um propósito definido. Às vezes a gente quer ir na casa de uma pessoa pelo simples fato de ir. Não temos nenhum motivo, nenhum propósito, a gente quer ir para jogar a conversa fora, para bater papo. Então nós não temos um propósito definido, muitas vezes. Nós vamos porque queremos ir, nós vamos porque não temos o que fazer, nós vamos porque gostamos da pessoa que nós queremos ir na casa dela e queremos ficar um tempo lá. Talvez é uma pessoa que você tem muita afinidade, você gosta muito de conversar com aquela pessoa, e aí você vai na casa porque é bom para conversar, e se forem duas pessoas que gostam de fofocar, aí é bom também, né, se reunir para ficar falando da vida dos outros. Então, tudo pode acontecer, mas no caso do nosso Senhor Jesus Cristo era diferente. Ele só ia em algum lugar ou na casa de alguém para fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Ele só ia para fazer algo que Deus queria que fosse feito. E todos os lugares ou todas as casas que Jesus entrava, a glória de Deus era manifestada.
Jesus chegava numa casa, ela estava vivendo uma situação, uma realidade. Quando Jesus chegava ali naquela casa, a realidade daquela casa mudava. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Pedro, aí a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava inválida, estava doente, na cama, sem poder fazer nada. Quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, a Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre a sogra de Pedro e a sogra de Pedro é curada imediatamente. A Bíblia diz que ela estava com febre. E a gente sabe que quando nós estamos acometidos de febre, é porque alguma coisa no nosso corpo não está normal, não é? Tem algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação, algum problema em nós que está causando a febre. A febre, ela é vista pelo lado negativo, mas a febre ela tem o seu lado positivo. Quando a febre se manifesta, está dizendo que o corpo seu está lutando para combater o mal que está dentro de você. Às vezes a gente quer combater logo a febre, né? Mas o problema não é a febre. O problema é o que está causando a febre. Está entendendo? Então, quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, ela está com febre. Então Jesus impõe as mãos e repreende o que estava causando a febre. E a Bíblia fala que quando Jesus impõe as mãos, imediatamente a sogra de Pedro fica curada, ela se levanta, porque quando a pessoa está doente, ela fica impedida de fazer alguma coisa, não é? Quando você está debilitado, com febre, garganta inflamada, algum tipo de dificuldade no físico, você não tem estímulo para fazer nada. Determinadas doenças, o corpo só pede cama, não é isso? Então você não tem força suficiente, até tenta fazer alguma coisa, mas o corpo não responde, porque você está acometido de alguma enfermidade. Então, quando a pessoa está doente, ela fica impedida de fazer alguma coisa, impedida de servir. Foi isso que estava acontecendo com a sogra de Pedro. Mas quando Jesus cura, ela se levanta e a Bíblia diz que logo ela começou a servir a Jesus e a Pedro. E aí a gente aprende que isto é o que Deus deseja que aconteça conosco. Deus deseja que nós estejamos bem, sempre. Deus deseja que nós estejamos bem, sempre. Mas como estar bem no mundo que nós estamos vivendo? E muitas vezes nós comemos tantas coisas que em si as coisas já trazem problemas, que essas coisas já provocam algum tipo de enfermidade. E ainda tem crente que ainda se dá o luxo de comer as coisas sem agradecer, né? A Bíblia diz que tudo que a gente comer, antes da gente comer, a gente tem que agradecer a Deus, para que aquela comida seja abençoada. E aí os males possam ser diminuídos, né? Certamente. Então a gente precisa entender a importância de a gente sentar na mesa e agradecer a Deus pelo pão, pelo café, e abençoar aquele alimento, para que o mesmo não venha fazer nenhum mal. Mas eu queria voltar ainda a bater na tecla de que Jesus era uma pessoa que ele nunca ia para um lugar sem propósito. Aí as pessoas falam assim, eu sou crente hoje. Se uma pessoa, apóstolo, me convidar para ir em uma festa, e nessa festa vai ter bebida, vai ter jogo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter tanta coisa. Eu posso ir ou não? Pode
e não pode? Pode se você for com propósito. Não, é uma pessoa que eu gosto muito, ela me convidou, eu vou, mas eu vou para lá para mostrar que eu sou uma pessoa que tem um compromisso com Deus. E aí eu não vou comungar, não vou participar de nada daquilo que vai estar sendo oferecido lá. Vou estar lá presente, mas eu não vou comungar com nada que vai estar acontecendo ali. Se você for com esse propósito, for em oração, Deus pode te usar e você pode ser um canal dele naquele lugar. Mas você tem que sair já de casa com um propósito definido. Jesus, ele nunca ia num lugar sem ter um propósito definido. Agora, para você que vive no mundo hoje, como nós, todos nós vivemos no mundo hoje, ter êxito, para você ter êxito na sua caminhada, na sua vida, você precisa entender que 4 coisas, 4 marcas estiveram presentes permanentemente na vida de Jesus. E aí eu vou citar, porque eu compartilhei até nos grupos da igreja essas marcas. Elas são importantes tanto para quem é ministro, quem é pastor, quem é missionário e para quem é crente em Jesus. A primeira marca é intimidade, diga intimidade. A segunda marca é santidade. Santidade. A terceira marca é autoridade. E a quarta marca é conquistas. Diga conquistas. Então, quem tem intimidade com Deus, como Jesus tinha, e é importante hoje nós vivermos este mundo, buscarmos sempre ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus, precisamos buscar a presença de Deus. Então, quem tem esse estilo de vida diário, de busca constante e contínua a Deus, na presença dEle, quem mantém essa intimidade, o que é que acontece com a vida dessa pessoa? A intimidade, ela atrai santidade. Diga, intimidade atrai santidade. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou andar em santidade. A intimidade gera santidade. Ok? Então a gente vê que Jesus, ele segue essa risca. Mesmo sendo filho de Deus, ele viveu aqui na terra. A Bíblia fala em alguns versículos do Novo Testamento que Jesus, ele despedia a multidão e ele ia para um lugar a sós para ele estar na presença do Pai. E ali ele ficava, não era alguns segundos, alguns minutos, às vezes ele ficava a noite inteira orando e conversando com o Pai. Então Jesus era um homem de intimidade, né? Um ser de intimidade com o Pai. E por ser um ser que tinha intimidade com Deus, ele recebeu, ele vivia um nível de santidade que muitos de nós aqui não vivemos. A Bíblia fala que Jesus viveu como eu e você estamos vivendo aqui, mas a Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado. Ou seja, Jesus viveu o mais alto nível de santidade. E entendemos, amados, que Deus hoje deseja que nós também, como seus filhos, que vivemos no mundo hoje, venhamos andar em santidade. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro ele vai dizer:
sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o chamado de Deus para nós é um chamado para a santidade. Quem tem intimidade atrai a santidade. A santidade, a intimidade gera santidade. E quem tem santidade conquista autoridade. Jesus, a Bíblia fala que ele deu aos seus discípulos autoridade, poder, para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará mal algum. Jesus, ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Mas se o crente não tem intimidade, o crente não anda em santidade, ele não vai ter autoridade. Todas as pessoas, eu disse o quê? Todas. Todas as pessoas que Jesus encontrou endemoniadas foram libertas. Todas as pessoas que foram levadas até Jesus, que estavam endemoniadas, foram libertas. Em todo canto que Jesus ia, se ele encontrava uma pessoa possessa, endemoniada, ele libertava aquela pessoa. Porque Jesus, ele tinha intimidade, que gerar santidade, e por isso ele tinha autoridade. E a autoridade, queridos, nos leva à conquista. Todo crente que tem autoridade é um vencedor. Todo crente que tem autoridade é um conquistador. Essa é a diferença de um crente para o outro. Porque tem crente que tem intimidade com Deus, que gera nele santidade, que atrai autoridade para a vida dele, ele alcança a autoridade, e aí esse crente se torna um vencedor. Aí algumas pessoas falam, mas eu sou crente também e tal, porque eu não conquisto igual a Cicrano, a fulano, porque você não trilha nesse caminho que Jesus trilhou. Você é uma pessoa, infelizmente, que não tem comunhão com Deus. Você não tem momento a sós, você não lê a Bíblia todos os dias, você não tem um tempo para estar na presença de Deus. Então, se você vive assim, você não tem intimidade. E se você não tem intimidade, você não alcança o nível de santidade. E se você não está em santidade, você não recebe autoridade. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus, o seu Filho, com Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Atos 10, 38. E aí Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas a vida de Jesus era pautada nessas marcas. Intimidade, que gera santidade, que traz autoridade e que faz da pessoa um conquistador. Se você hoje ouviu essa palavra, guardar isso no seu coração e passar a partir de hoje, praticar esses princípios, você vai ter uma vida abençoada. Muitos milagres vão acontecer na sua vida. Coisas surpreendentes, coisas que você jamais imaginaria, elas vão acontecer na sua vida de uma forma muito natural. Mas tem um caminho para você perseguir. Tem um caminho para você andar. Irmãos, esse evangelho barato que tem sido pregado aí, que para você ter vitória, você tem que andar em cima do sal grosso, do tapete vermelho, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo fora, às vezes, do princípio da palavra, não leva
ninguém a lugar nenhum. Mas se você trilhar os passos de Jesus, você vai ter uma vida de vitória. Amém, amados? Glória a Deus, porque foi para a vitória que Deus nos chamou em Cristo. A Bíblia fala que, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Muito bem. Então, essa aqui foi a parte só da introdução da palavra de hoje. Mas vamos entrar aqui no texto para os irmãos não ficarem pensando que nós usamos o texto só como pretexto. E os irmãos sabem que a gente não anda assim. Não vive assim, nem prega assim, né? Usar texto como pretexto. Esse texto, ele é um texto muito forte. O que aconteceu aqui, esse derramamento, né, que houve aqui, esse derramamento de perfume caro que aconteceu, a casa onde ocorreu o derramamento daquele perfume pertencia a um homem conhecido aqui no texto, que menciona o nome dele, o texto, como Simão, o leproso. Ele foi curado, esse Simão, ele foi curado por Jesus. E o texto também menciona aqui uma cidade muito conhecida e frequentada por Jesus, uma cidade chamada Betânia. O texto fala sobre esta cidade. Betânia era uma cidade que ficava perto de Jerusalém e ficava próximo também do caminho que passava para o Monte da Oliveira. Naquela cidade, Jesus ele tinha outras pessoas que eram pessoas tidas como especiais para ele. Lázaro, que morreu e Jesus ressuscitou, Marta e Maria. Era uma família que Jesus amava muito. A Bíblia fala que era uma família que era estimada, que Jesus amava muito. Então, Betânia tinha pelo menos 2 homens com testemunhos maravilhosos. Um que era leproso, mas foi curado. Jesus arrancou a lepra dele. E o outro que morreu, virou defunto, mas que Jesus ressuscitou. Coisa linda, né? Numa só cidade, 2 testemunhos fortíssimos da manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus. E 2 milagres, aos olhos humanos, impossíveis. Quem era leproso naquela época, se a lepra fosse diagnosticada como incurável pelo sacerdote, não tem jeito não, é incurável. A pessoa morria de lepra. E morreu, a pessoa morreu, aí as pessoas diziam, morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas só que Jesus foi lá, mesmo tendo passado 4 dias, e deu jeito. Ressuscitou o homem que estava em estado de decomposição, para mostrar a mim e a você e a toda a raça humana que Ele é o Senhor do universo e que Ele tem o poder sobre a morte. Amém, amados? Glória a Deus. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 3, a Bíblia nos afirma que a mulher era justamente Maria, a irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara após 4 dias de sua morte. Então, essa Maria, ela aproveitou-se da ocasião, quando Jesus participava de uma refeição, para derramar um perfume muitíssimo especial sobre a cabeça do Senhor. Você sabe quanto custava o perfume que essa mulher quebrou o frasco e derramou todo sobre a cabeça de Jesus? Na Bíblia que você está segurando e que você lê o texto,
fala que o perfume custava quanto? 300 denários. Você sabe quanto que é 300 denários? 300 denários representa, sabe o quê? Um ano de trabalho. Se fosse no contexto de Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo, quem é matemático aí já vai descobrindo quanto é que mais ou menos custava o perfume. Né? Você multiplica aí o valor do salário mínimo vezes 12, custava mais de 10 mil, não custava? Como é que você pega um perfume de 10 mil reais? Vamos botar assim, nivelar por baixo, né? Pega um perfume que custa 10 mil reais. Aqui não tem ninguém que usa um perfume de 10 mil reais. Pastor, como é que o senhor diz um negócio desse? Porque eu sei. Não é revelação, é revelamento. Não tem ninguém que usa aqui um perfume de 10 mil reais. Tem? Levanta a mão. Está vendo que eu descobri que não tem? Não tem. Perfume muito caro. Perfume raro. Não é? Então essa mulher pega esse perfume tão caro, quebra o frasco, e ela derrama esse perfume todo sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, me perdoe aqui, porque existem os críticos de plantão. Quando observaram a mulher fazendo isso, os críticos de plantão se levantaram. Os críticos de plantão são aqueles que não fazem nada, mas quando vê alguém fazendo, critica. Quando vê alguém fazendo uma loucura aos olhos humanos. Porque aos olhos humanos, irmão, você pegar um perfume de 10 mil reais e derramar sobre a cabeça de uma pessoa qualquer. Jesus não é uma pessoa qualquer, mas na cabeça daquelas pessoas que estavam ali naquela casa, Jesus era igual a qualquer pessoa. Mas para a mulher, Jesus não era uma pessoa qualquer. Ela não estava jogando, despejando, derramando um perfume tão caro em cima de uma pessoa qualquer. Ela estava com a consciência de que ela estava derramando o perfume caro que ela tinha sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, amados? Uma pessoa que tinha uma missão, uma pessoa que tinha um propósito, uma pessoa que estava na terra para manifestar a glória de Deus, para fazer com que o poder de Deus fosse manifestado. Uma pessoa que veio para fazer o bem, para curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer com que cegos enxergassem, aleijado andasse. Uma pessoa que veio para a terra manifestar a glória de Deus. Essa era a consciência que a mulher tinha. Mas os demais que estavam naquela casa, os críticos de plantão, não tinham a mesma consciência que a mulher. Então eu queria dar um conselho para você, meu irmão. Você que tem consciência do que você está fazendo, é para glorificar a Deus. Não dê ouvido aos críticos de plantão, que não fazem nada, mas fica criticando você porque você faz alguma coisa. Não dê ouvido não, meu irmão. E então os críticos de plantão se levantaram. Para que esse desperdício? Perfume tão caro, fazer um negócio desse, jogar fora tanto dinheiro. Satanistas. É satanistas, irmãos, que age desse jeito. Me lembro que quando a gente colocou esses aparelhos de ar-condicionado aqui, para que gastar esse dinheiro
todo com ar-condicionado, comprava de cesta básica, dava para o povo lá que estava passando fome, que era melhor. E o miserável que falou, nem cesta básica, nem 1 quilo de alimento ele trazia para botar aqui na cesta. Os satanistas de plantão, irmãos, só serve para criticar, mas não faz nada. Mas, para a glória de Deus, os ar-condicionados estão aí. A gente fica aqui, ó, se der, a gente fica aqui a noite toda adorando a Deus. Antes, os irmãos ficavam tudo abanando aí, ó, e as irmãs da menopausa, que o diga, os pingando suor. A gente fica aqui tranquilo, na presença de Deus, adorando. É bom, irmãos. Você chega no shopping, tem. Chega no banco, tem. Chega em alguns lugares e restaurantes, tem. Por que a igreja de Deus não pode ter? Todo mundo pode ter, a gente não pode? Está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Amém, amados? Não é luxo não, irmãos, é uma necessidade. A temperatura está aumentando na terra. É um pouquinho do que vai ser lá no inferno, então a gente não quer. Como a gente não vai para o inferno mesmo, então já está ficando no ar-condicionado, porque quando a gente for para o céu, a gente já está acostumado. Ai, ai, vocês acharam interessante essa, né? Pois lá no céu não vai ser quente não, irmão. Vai ser suave, ó. Vai ser só delícia na presença do papai, na presença de Jesus, só gozo. A Bíblia fala que vai ser só gozo, vai ser só alegria, todas as lágrimas vão ser enxugadas do nosso rosto, não vai ter tristeza. Ô irmãos, vai ser bom demais. Esse ar-condicionado aqui vai perder de 100 a 0. Aqui é só para a gente ir acostumando com como é que vai ser lá. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Queridos, Maria, ela representa as pessoas que amam o Senhor Jesus de todo o coração. Quantos amam Jesus de todo o coração? O versículo 3 de Marcos 14, nós lemos que a mulher tinha um frasco de alabastro com um perfume muito caro de nardo puro. A matéria-prima do perfume era extraída da raiz de uma planta nativa da Índia. Era tão precioso que o seu valor foi estimado em 300 denários, suficiente para pagar um trabalhador por cerca de 1 ano. O texto bíblico de Marcos registra que a mulher derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, como se estivesse ungindo um rei. Cristo significa rei ungido. Por isso a mulher entendeu que essa fosse a forma adequada para prestar louvor ao Senhor. O evangelista Marcos registra que faltavam 2 dias para a Páscoa, ou seja, Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. Então sabemos que em face de no sábado não se poder realizar sepultamento, o corpo de Jesus foi sepultado sem a unção que costumava ser feita. Por isso, as mulheres, diz a Bíblia, elas foram no domingo bem cedo ao local do túmulo, na esperança de ungir o corpo de Jesus. Marcos 16, 1. Jesus recebeu a unção com nardo, puro, como legítima e como a preparação para o seu sepultamento. Ou seja, o que a mulher fez, talvez ela nem estava entendendo porque ela estava fazendo naquela hora, mas o que ela fez não foi nada mais, nada menos do que um ato profético, apontando aquilo que ia acontecer com Jesus. Às vezes, Deus nos pede para a gente fazer umas loucuras e a gente fica com medo, não é? Mas faça com fé, meu irmão. Acredite no poder de Deus. Acredite que Deus está com você,
que essa orientação não é a coisa da sua cabeça, mas é o que Deus quer que você faça, para que coisas que você não imagina comecem a acontecer no seu caminho, na sua história e na sua vida. Amém, amados? Esta mulher aqui, no caso Maria, ela não foi compreendida por diversas pessoas que estavam presentes. Mas o mais importante é que a Bíblia diz que Jesus a compreendeu e também recebeu a sua oferta. Maria representa as pessoas que reconhecem a Jesus como Rei ungido, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Houve pessoas na casa de Simão que ficaram muito indignadas com a mulher. De acordo com Marcos aqui 14, versículo 4, alguns dos presentes entenderam como tal desperdício a adoração da mulher. O verso 5 conta que eles a repreendiam severamente. Jesus precisou intervir em favor da mulher. Jesus diz assim: deixem-na em paz, porque a estão perturbando. Eles não entendiam ainda que Jesus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler aí o que o apóstolo João falou a respeito de Jesus no final desse capítulo 5 aí. É tremendo essa revelação de João a respeito de Jesus. Capítulo 5 de Apocalipse, está comigo? Amém? Versículo 12, 13, diz assim: que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmãos? Quem é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o quê? O poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Versículo 13: e ouvi a toda a terra a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém. O versículo 14 diz assim: e os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, houve uma pessoa que ficou revoltada com Jesus, Judas o Iscariote, que era um dos 12, era um dos discípulos de Jesus. Nós somos informados aqui, em Marcos 14:1, que os principais sacerdotes e doutores tensionavam matar Jesus, depois da festa da Páscoa, não é isso? No verso 10 diz que Judas Iscariote foi quem procurou os sacerdotes para trair Jesus. Judas foi tão eficiente na sua traição que os sacerdotes resolveram matar Jesus antes do previsto. O que levou Judas, irmãos, a agir com tanta malignidade? O que levou Judas a agir com tanta malignidade? Ele revoltou-se pelo fato de Jesus haver aceitado aquele desperdício. João capítulo 12, versículo 4, conta de como Judas ficou transtornado. E sabe por quê, irmãos? Judas ficou transtornado.
Sabe por que Judas, como diz aqui, fez aqui a pergunta, né? Porque Judas fez isto, ficou dessa forma, por dois motivos. Vou explicar a você. A Bíblia diz que Judas ele fazia parte do ministério de Cristo e ele era o tesoureiro do ministério. Só que Judas, quando chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jesus. Judas, ele metia a mão na tesouraria do ministério de Jesus, pegava o dinheiro e gastava. Com o quê? Não sei, né? Mas ele metia a mão, desfalcava, tirava o dinheiro lá do cofre, do tesouro, do ministério de Jesus. E ele foi levando isso. Mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo percebendo que essa prática era indevida, ele continuou levando. E o que aconteceu com Judas, irmãos, pode acontecer com qualquer crente. Se você é um cristão, você conhece a Deus, conhece a sua palavra, você sabe que certas atitudes, elas vão de encontro aos princípios da palavra de Deus. Não é o que Deus quer que você faça, e você continua fazendo. Você insiste em continuar fazendo. Sabe o que vai acontecer com você? Duas coisas podem acontecer. Ou você vai chegar um momento na sua vida e você vai se arrepender amargamente se você tiver essa oportunidade. Se voltar para Deus e se humilhar e pedir perdão e não querer mais nunca fazer isso. Ou se não, meu irmão, desculpe eu lhe dizer, mas o seu estado espiritual vai de mal a pior e vai chegar um ponto que vai acontecer com você o que aconteceu com Judas. Pastor, você não está duro demais não, pastor? O que foi que aconteceu com Judas, irmãos? Antes de Judas fazer o pior que ele fez na vida dele, aconteceu algo. Você sabe o que foi que aconteceu com Judas? A Bíblia diz, escute o que eu vou lhe dizer aqui, ó. A Bíblia diz que antes de Judas trair Jesus, porque ele insistiu em continuar trilhando no caminho que ele trilhava, não se humilhou, a oportunidade ele teve de se voltar para Jesus, de pedir perdão pelas atitudes erradas que ele estava tendo, mas ele não quis. A Bíblia diz que chegou um momento na vida de Judas, antes mesmo dele trair Jesus, a Bíblia é taxativa, é pesada em dizer assim, que Satanás, o próprio diabo, entrou em Judas. O diabo não pegou um demônio lá qualquer, vá lá e entre. Ele mesmo entrou em Judas, o diabo se incorporou em Judas. E foi por isso que Judas traiu Jesus. Está ouvindo, irmãos? Alô? É sério? Nós não podemos brincar, irmãos, com o pecado. Nós não podemos tratar pecado como bichinho de estimação. Pecado é pecado. Ou a gente se arrepende, ou o mal acontece na vida da gente. Então a Bíblia fala que Judas, Satanás entrou nele. Aí ele traiu Jesus, e depois de trair, ele quis devolver o dinheiro. Agora, veja que ele traiu na área que o diabo mais agia na vida dele. Ele pegava o dinheiro da tesouraria de Jesus. Ele caiu pior na vida dele em que área? Na área do dinheiro. Foi lá e vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de pratas.
depois que quis devolver o dinheiro, os religiosos falaram, problema seu, o que você fez é problema seu, a gente não tem nada a ver com isso. E aí Judas não se arrependeu, teve um remorso muito grande, e a única saída que ele encontrou foi dar cabo da vida dele, foi se suicidar, se acabar. Então, antes que esse mal aconteça, irmãos, a gente tem que olhar para a Bíblia e ver esse caminho que Judas percorreu, e não vamos trilhar pelo mesmo caminho. O problema dele era dinheiro, mas talvez, meu irmão, seu problema aqui seja outro. E você insiste em continuar trilhando por esse caminho. Se arrependa enquanto você está tendo a oportunidade. Porque se você não se arrepender, um mal pior poderá acontecer na sua vida. Então foi isso aqui que aconteceu com Judas. E isso Deus não quer que aconteça com nenhum que faz parte do seu povo, que faz parte da sua família. Deus não quer que aconteça com nenhum de nós isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Agora, para a gente concluir aqui essa palavra nesta noite, a importância, para a gente fechar aqui, daquilo que a mulher, chamada Maria, fez. Ela ungiu Jesus com um perfume muito caro. Quando ela fez isso, irmãos, talvez ela não tivesse o entendimento, mas ela foi impelida a fazer. E ela fez de coração, com alegria. E pegou aquele perfume muito caro e derramou todo sobre Jesus. Quando ela fez isso, ela estava falando de algo que Jesus ia fazer por nós. Que o que ela fez por Jesus não foi valioso, ela não usou algo muito valioso. O que Jesus iria fazer por nós seria infinitamente mais valioso do que o que ela fez. A Bíblia diz que Jesus, ele pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Ele entregou a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, e ele nos comprou com o seu sangue. E nos fez justiça de Deus. Hoje a Bíblia fala que nós somos justiça. Por que somos justiça? Porque diante de Deus nós fomos inocentados. É por isso que a Bíblia fala que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais, porque a nossa dívida, aquilo que nos condenava, foi rasgado por Cristo. O preço da nossa libertação, da nossa salvação, do nosso perdão foi pago. Jesus pagou com o preço do seu próprio sangue. Então não tem dinheiro no mundo que possa pagar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluias. Essa é a revelação profunda que tem nesse texto. Por isso que Jesus falou que o que essa mulher fez seria contado para frente, em vários lugares, em várias pregações. Hoje o mundo inteiro continua pregando o que essa mulher fez, para a memória dela, porque o que ela fez foi algo sublime. O que ela fez foi algo que aponta para aquilo que foi de mais importante feito pela humanidade através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. E a gente precisa saber que Jesus, ele é o Senhor do universo, e ele é aquele que está acima de tudo e de todos, e ele é aquele que tem todo o poder. Amém? Não podemos nos iludir achando que pode surgir na terra alguém ou algo que seja mais importante do que Jesus. Eu queria finalizar essa palavra contando uma história. O tema da história é: ninguém pode comigo.
Diz que o ferro chegou e disse: ninguém pode comigo. Eu corto pedra, eu faço, eu aconteço. Eu viro arma, eu viro lança. Ninguém pode comigo. O fogo apareceu, ferro. Venha cá que eu vou lhe mostrar. Quando o ferro se aproximou do fogo, o ferro se derreteu. E aí o fogo começou a se gloriar. Ninguém pode comigo. Eu derreti o ferro. Aí a água veio e apagou o fogo. Aí a água falou: agora eu posso mais do que o fogo. Eu posso mais do que o fogo. Quem é que pode mais do que eu? Aí surge o sol. E o sol começa a secar a água. E a água seca no rio, a água seca na represa, a água seca nos poços que são cavados para juntar água. E aí o sol, quem é que pode mais do que eu? Eu sou mais do que a água. Aí vem a nuvem e cobre o sol. E aí não deixa o sol brilhar. E aí a nuvem diz: eu sou mais do que o sol. Ninguém pode comigo, porque eu cubro o sol. Aí vem o vento forte e começa agora a empurrar as nuvens para um canto, empurrar as nuvens para o outro, e dominar as nuvens, levar as nuvens para onde ele quer. E aí o vento: quem é que pode mais do que eu? Eu controlo as nuvens. Aí vem a rocha, o vento vem, bate na rocha, a rocha nem abala, nem sai do lugar. E aí a rocha diz: você pode derrubar a casa, você pode derrubar árvores, mas você não pode. E aí vem um homem, coloca uma dinamite na rocha, faz da rocha brita, e diz: eu tenho controle sobre você, rocha. Eu sou mais do que você, eu faço computador, eu criei a internet, eu faço notebook, eu faço telefone celular, eu sou inteligente, eu posso mais do que você. Aí vem a morte e mata o homem, mata o pedreiro, mata o prefeito, mata vereador, mata presidente, mata rei, mata pobre, mata rico. E aí a morte diz: ninguém pode comigo. Mas vem Jesus, passa pela morte, vence a morte. No terceiro dia ele ressuscita e ele se levanta dentre os mortos e diz: eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte. A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno, tomou a chave da vida, tomou a chave da morte e venceu a morte, ressuscitou dentro dos mortos, se tornou o primogênito dentre os mortos. Ele é o Senhor que tem a vida, que tem o poder. É nele que a nossa fé tem que estar depositada. Aleluia! Glória a Deus. É em Jesus que a nossa fé tem que estar posta, porque Ele tem o domínio sobre tudo. Ele é o Senhor do universo. E a nossa esperança nele não está somente nessa vida. Ele é aquele que está conosco hoje e vai estar conosco para toda a eternidade. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é maior do que a morte, é maior do que o homem, maior do que a rocha, maior do que o vento, maior do que a nuvem, maior do que o sol, maior do que a água, maior do que o fogo, maior do que o ferro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluias, amém, amados? Vamos adorar Ele? Se você nesta noite quer fazer uma aliança com Ele, quer ter um encontro com Ele, quer abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele, se você quer renovar a sua aliança com Ele, a sua comunhão com Ele, quer sair daqui revigorado, renovado,
cheio da presença de Deus, enquanto a gente adora, vem aqui na frente que nós vamos orar, para Ele te abençoar nessa noite. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu no silêncio encontro dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o Ásia houvesse, Ele já era Deus. se revelou aos seus, do crente Ao ateu, ninguém explica. explica Deus. Convide Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, na sua história. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu Olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o Ásia houvesse, já era Deus. se revelou aos seus, Mente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe Jesus entrar na sua história, na sua casa, na sua vida. A palavra de Deus nos mostra que todos os lugares que Jesus entrou, as realidades foram transformadas.
Talvez você esteja aqui hoje à noite, precisando convidar Jesus para entrar no barco da sua vida. A Bíblia diz que sem Jesus, nada nós podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Jesus você pode todas as coisas. Você supera tudo, você vence tudo. Ele te garante vitória. Dê um passo para Jesus nessa noite. Entregue a sua vida para Ele, para que Ele mude a sua história para sempre. Ele mudou a história do Simão. Era Simão o leproso, mas foi curado. Ele mudou a história de Maria. Maria se levantou para fazer algo que muitas vezes as pessoas não têm coragem de fazer, mas ela fez. Abriu mão do valor mais alto que ela tinha. Derramou sobre aquele que é o Senhor de todas as coisas. Jesus. Hoje o bem maior que você tem é a sua vida. Porque a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entregue a sua alma a Cristo hoje. Entregue a sua vida a Ele. Faça como Maria. De melhor que você tem é a vida. Entregue a Ele nessa noite. Nós vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te louvar pelo exemplo de Jesus, nosso maior exemplo de vida, nosso referencial. A nossa fé está posta nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queremos te agradecer por tudo que Ele fez e pelo que Ele continua fazendo na vida de cada um de nós. Queremos orar por estas pessoas que vieram à frente, tomando a sua decisão. Que o Senhor possa abençoar a decisão de cada pessoa aqui na frente. O que foi feito diante do Senhor, seja o Senhor contemplou. E nós oramos agora para que o Senhor abençoe. Abençoe essas duas irmãs aqui na frente. Abençoe a caminhada delas. Seja uma caminhada de êxito. Que Jesus esteja agindo continuamente. Nós abençoamos a vida delas e abençoamos a vida de todos que aqui estão. Senhor, nos conceda uma semana de paz. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós continuamente. Nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, do homem ladrão. Que nenhuma obra do inimigo prospere contra as nossas vidas nessa semana. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, conceda a cada um de nós uma semana abençoada. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Diga, meu irmão, Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória.